Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por estes momentos que iremos estudar a Bíblia, que Teu Espírito Santo esteja presente, que fale conosco, nos ajude a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe especialmente Virgínia Faria e família, também queres abençoar Joselita Martins Barbosa, e a Joselita pede especialmente por Aparecida Manuela, que teve AVC. Abençoe também o Jackson, o Jedson, o Janderson, para que eles voltem a Jesus. Estejas também com José Mendes, com a Fátima Mendes, com a Thelma Maria, com a Cleide Aparecida, que tem muita ansiedade. Abençoe também Bernadette Moreira, Rosinete Vilela, que pede especialmente por Anderson. Abençoe Sônia Marisa, Isabel Ullman e todos os demais, Pai, que nos escrevem, todos os nomes que eles citam pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. Estamos juntos novamente para darmos continuidade ao estudo desta semana. Continuamos estudando o livro de Josué e essa semana estamos estudando especialmente sobre o verdadeiro Josué. E nós temos relatado no Antigo Testamento todos os acontecimentos com o povo de Israel, e esses acontecimentos eles nos servem de exemplos para que nós possamos obedecer e fazer a vontade de Deus e não seguir o exemplo que eles deixaram, se afastando de Deus, procurando adorar outros deuses, ídolos. E nós então encontramos também no Antigo Testamento o tipo das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Por exemplo, ontem nós falamos aqui sobre o santuário. O santuário era um tipo que apontava para o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então todos os rituais que eram realizados no santuário terrestre apontava para o santuário celestial e apontava também para a obra que Cristo veio aqui neste mundo realizar. Então, no Antigo Testamento era o tipo e no Novo Testamento é o antítipo, porque é o cumprimento daquilo que está lá no Velho Testamento. Iremos procurar trazer para vocês hoje, aqui dentro da Palavra de Deus, como é que o tipo ele se encontrou no antítipo, como que o Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos 3 exemplos que podem servir de base para comprovar que o Antigo Testamento era o tipo e que o Novo Testamento é o antítipo. Nós lemos em Mateus capítulo 2, no verso 15. Aqui nós vamos ver a palavra de Deus que nos diz: onde ficaram até a morte de Herodes, cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Mateus aqui está falando de quando José e Maria foram orientados por um anjo para que fugissem e fossem para o Egito, porque o rei Herodes estava querendo matar Jesus. Havia emitido um decreto que todas as crianças, meninos de 2 anos para baixo, deveriam ser mortos, porque a intenção dele era: Jesus não vai escapar. Ele tem menos de 2 anos, então todos os meninos, filhos de israelitas, serão mortos e Jesus com certeza também será morto. Mas o anjo apareceu para José e Maria e disse para eles fugirem para o Egito, até quando eles recebessem a ordem para voltar. E aqui então no capítulo 2, verso 15 diz que onde ficaram até a morte de Herodes, esse rei que havia mandado matar os meninos. E cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então aqui está se cumprindo o que estava escrito lá no Novo Testamento, que Jesus ele foi chamado lá do Egito. Temos também um outro exemplo, e esse está em Gálatas capítulo 6, e no verso 16, que diz assim: que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Então aqui
nós vemos o apóstolo Paulo falando do Israel de Deus, que são os cristãos. Todos aqueles que passaram a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, após a vinda de Jesus neste mundo, após o seu ministério e ele ter voltado para os céus, então todos aqueles que aceitaram e os que ainda hoje aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, passam a ser o Israel de Deus, o Israel espiritual. E é por isso que nós, como Israel espiritual, como Israel de Deus, nós temos que cumprir tudo o que está escrito no Antigo e no Novo Testamento. Nada foi abolido, tudo permanece. E nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus e não dizer assim, não, mas aquilo foi escrito para os judeus, era para eles, não é para nós. Não, nós agora somos o Israel de Deus. Então aqui nós vemos o antítipo, que foi encontrado pelo tipo que estava lá no Antigo Testamento. E também nós temos um outro exemplo que está em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 7 e nos versos 4 a 8 diz assim: E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então aqui vem falando o nome das tribos de Israel, de cada tribo 12 mil, e dava então 144 mil. Também é um cumprimento que nós temos aqui, lá do Antigo Testamento, falando sobre o Israel de Deus. Aqui está o Israel, então, 144 mil que foram encontrados servindo, adorando e cumprindo a missão que Jesus deixou. E em Apocalipse 7, verso 14, diz assim: Eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então aqui mais uma vez está claro que os 144 mil são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não são do Israel literal, das 12 tribos literais de Israel, mas é do Israel espiritual que saem esses 144 mil. Então aqui novamente se cumpre o que estava escrito lá no Antigo Testamento, se cumprindo aqui no Novo Testamento. E também falando a respeito do Êxodo, em Mateus capítulo 2, a partir do verso 19, vem nos dizendo assim: Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado de Nazareno. Vejam, cumprimento do Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus não quis voltar lá para a região da Judéia, ali na região de Belém, onde Jesus nasceu, porque ficou com medo que o filho de Herodes agora era o governador. E ele então teve medo que Jesus fosse morto por Arquelau, que era filho de Herodes. Então o anjo orientou para que ele fosse para a região da Galileia. E lá Jesus então cresceu, se desenvolveu, e Jesus é chamado de Nazareno desde o Antigo Testamento, porque ele viveu em Nazaré a sua infância, e ali ele se desenvolveu, ele cresceu, e ali na região da Galileia Jesus realizou a maior parte do seu ministério. Então vejam como que a palavra de Deus ela se cumpre, como que o tipo encontra o antítipo. Então, irmãos, muitas pessoas pensam assim, mas esses estudiosos da Bíblia, eles fazem muito malabarismo para que as pessoas possam entender. Não, é a Bíblia que se explica por si mesma, basta nós termos tempo, estudar, pesquisar, procurar aqui, procurar ali, que nós vamos encontrando todos os cumprimentos do Antigo Testamento no Novo Testamento. E como eu disse ontem para vocês, os escritores do Novo Testamento,
eles tiveram como base o Antigo Testamento, que já estava escrito, só que orientado pelo Espírito Santo, não é o que eles queriam escrever. E também, lendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, e no verso 17, diz assim: portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Aqui, Paulo, escrevendo aos Coríntios, e então ele diz que essas pessoas agora deveriam ser separadas, não ser imitadoras do que as pessoas que não tinham Jesus em sua vida faziam. Por quê? Porque cada um de nós, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser templo do Deus vivo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E então precisamos nos afastar das coisas imundas, para que nós possamos receber as bênçãos que Deus tem para nos conceder. E também, em Apocalipse, no capítulo 18 e no verso 4, a palavra de Deus vem nos dizendo: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. Aqui, a palavra de Deus chamando as pessoas para que saiam da Babilônia. A Babilônia que fala aqui em Apocalipse é a Babilônia espiritual. Não é aquela Babilônia onde os israelitas foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor. Aquela era a Babilônia literal. Era uma cidade que existia e era um poderio do rei Nabucodonosor. E para lá os israelitas foram levados cativos. Mas aqui no Apocalipse fala da Babilônia espiritual. Deveremos sair dessa confusão espiritual, nos voltar para o Deus puro, o Deus verdadeiro, e procurar fazer a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade. Então, porque esse sistema que está corrompido, o sistema religioso, político está corrompido, ele será destruído. Assim como Babilônia foi destruída e foi tomada pelos medos e persas, assim também, a Babilônia espiritual, a confusão espiritual, aqueles que vivem as suas próprias crenças e não seguem a palavra de Deus, estes também serão destruídos. Mas aqueles que são sinceros, o Espírito Santo chama para que saiam dessa confusão espiritual e que venham para a plena luz da palavra de Deus, para que também sejam herdeiros da promessa. Voltando lá em Mateus capítulo 2, que nós já lemos agora há pouco, alguns versículos, eu vou ler novamente com vocês agora, o Mateus capítulo 26, melhor dizendo, Mateus 26, e no verso 61, diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, verso 61. Este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Aqui foi quando Jesus disse para os discípulos de que o templo, que era orgulho do povo de Israel, seria destruído, mas Jesus falou que esse templo, que era o corpo dele, iria ser destruído quando ele foi morto na cruz do Calvário, mas que em 3 dias ele iria reconstruir. E foi exatamente a ressurreição de Jesus. Morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, se cumprindo aqui também as profecias do Antigo Testamento. Em João, no capítulo 1 e no verso 14, nós lemos: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João, escrevendo a respeito de Jesus, falando que Jesus é a palavra, Jesus ele é o verbo se fez carne e habitou entre nós. E então se cumpriu também aqui a palavra de Deus, através da vida de Jesus. Em João capítulo 2 e no verso 21, João 2, verso 21, João também escreveu: mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo.
Então, foi o que eu li agora há pouco para vocês em Mateus 26, verso 61, e João aqui confirmando: este templo é o próprio corpo do Senhor Jesus. João capítulo 2, verso 21. Então, a gente estudando com atenção, estudando com dedicação, nós vamos entendendo o que a palavra de Deus vem nos dizendo e que a Bíblia, ela se explica por si só. E mais uma vez, lembrando que o que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. E agora nós estamos esperando o cumprimento da promessa, que é o retorno do nosso Senhor Jesus. E assim nós vemos o tipo se encontrando no antítipo, como nós estudamos aqui hoje. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã, Deus assim nos permitindo. Continuaremos o estudo desta semana e desejamos mais uma vez que a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós e que todos nós tenhamos um dia abençoado.